Volume. Eu vou começar pelo cubo. O cubo é um dado. Olha lá, nós conhecemos um dado, né? Então, ele tem 6 lados iguais. Nós sabemos, né? Quando joga o dado, pode sair número 1, número 2, até o 6, correto? Então, ele tem 6 lados, o cubo. Então, aqui eu coloquei o cubo aberto. Olha lá, 6 lados. Então, todo volume, seja qual for, sempre será área, área da base vezes a altura, sempre. Então, sempre que você tiver uma figura, você tem que saber qual é a base da sua figura. Então, eu tenho aqui um quadrado e a própria altura dele é o próprio quadrado. Então, o que eu fiz? Eu abri aqui o cubo. Então, abrindo esse cubo, aqui eu fiz o desenho, mas se eu abrir esse cubo, veja que ele está fechado, né? E se eu abrir, eu tenho então, ó lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 quadrados, correto? Então, eu tenho que pegar aqui a área da base, que claro que é o quadrado, vezes a altura. Bom, mas a área da base de um quadrado, qual é a área de um quadrado? Então, vamos ver. Lembrando, então, a área do quadrado é lado vezes lado ou lado ao quadrado. Então, nós sabemos que o quadrado, a área da base é lado ao quadrado, tá ok? Só que nós agora queremos volume. Então, o volume é o lado ao quadrado vezes a altura. Mas a altura, como é um cubo e é todo igual, é o próprio lado. Então, aqui ficou mais uma vez o lado, que é a altura. Então, o meu volume será lado ao cubo, quando se tratar de cubo. Geralmente, quando se fala em cubo, nós não falamos lado, nós falamos aresta. Então, pode aparecer para você escrito aresta, mas aresta é lado, tá ok? É o lado do teu cubo. Então, aresta, tá ok? Então, o volume de um cubo é aresta ao cubo, que é 4 centímetros, por exemplo. Então, eu quero calcular o volume do cubo. Então, volume é aresta ao cubo. Ou então, eu não lembrei, mas você sempre tem que lembrar que volume é área da base vezes a altura. Aí você vê qual é a sua base e multiplica pela altura. Então, fica fácil desse jeito. 4 ao cubo, 4 ao cubo é 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64 centímetros cúbicos. Olha lá a diferença, né? Enquanto a área eu tinha centímetros ao quadrado, agora eu tenho cubo, ok? Então, sempre vai ser cubo. Prisma quadrangular. O prisma quadrangular, ele é muito parecido com o cubo. Qual é a diferença? A base são 2 quadrados, correto? Então, tanto a base como a parte de cima. Só que agora a altura não é igual à base. Ela é um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Lembra, por exemplo, seria uma caixa. Eu tenho uma caixa e veja, aqui o que acontece com essa caixa? Ela é quadrada, né? No topo e na base, correto? Então, é quadrada, mas veja que a altura não é. A altura é menor, olha lá. Poderia ser maior também, tá ok? Então, poderia ter as duas bases quadradas e essa lateral dela, toda a lateral, ser maior. Então,
a altura não é quadrada, como o cubo. Aqui não, aqui ele tem o topo, que é igual à base, e a altura varia com aquilo que eu quero colocar aqui dentro, correto? Então, se eu tenho um produto, eu estou elaborando um produto, e meu produto é comprido, então eu vou fazer maior. Agora, não, estou fazendo um produto que é mais estreitinho, mais achatadinho, então eu faço menor, tá ok? Então, essa é a diferença do cubo para um prisma quadrangular. Então, o prisma quadrangular vem mostrando que a base é um quadrado, então, ó, ele mostrou aqui pelos valores, 5 por 5, e ele mostrou aqui que a lateral, ó lá, não é 5, é 7, então ele é mais comprido do que a base, correto? Então, lembrando que qualquer volume é área da base vezes a altura. Então, aqui nós temos área da base, nós temos um quadrado, até fala, né? Prisma quadrangular. Se fosse triangular, seria um triângulo na base, correto? Hexagonal seria 6 lados, seria um hexágono, e assim por diante. Então, área da base é um quadrado, é lado ao quadrado. Então, lado ao quadrado vezes a altura. Então, volume aqui é igual, o lado aqui, que é onde está o quadrado, já mostrou que é 5, 5 ao quadrado, vezes a altura que é 7. Isso poderia vir escrito também em forma de probleminha, né? Vir escrito em forma de um probleminha. Então, lembrando que resolvo primeiro a potência, 5 ao quadrado, 25 vezes 7. Volume é igual 25 vezes 7, 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 2, 14, com 3, 17. Centímetros, que foi dado em centímetros, cúbicos. Prisma triangular. Então, olha lá, então é a mesma coisa que nós acabamos de ver do prisma quadrangular. Só que agora, em vez da base ser um quadrado, a base é um triângulo. Lembra aquele chocolate Toblerone, né? Toblerone. Lembra a embalagem dele, olha lá, né? Então, ele é triângulo, ele tem, então, 3 faces, e essas faces variam de acordo com a altura que eu quero dar para o meu prisma, tá ok? Mas nós sabemos qual que é o volume, qual é a fórmula do volume para qualquer sólido, qualquer figura. É a área da base vezes a altura. Então, vamos lá. Área da base. A base aqui é um triângulo, né? Mas veja que não é um triângulo qualquer, ele tem os lados iguais, porque ele é fechado, né? Aquele tá todo fechado. Então, ele tem a mesma medida. Então, ele é um triângulo equilátero. Olha lá, todas essas medidas aqui tem que ser iguais, senão ele não fecharia, né? Se um lado aqui fosse maior, eu não teria como fechar aqui, ia ficar torto. Esta base é um triângulo equilátero. Fórmula do triângulo equilátero. Lado ao quadrado que multiplica a raiz de 3 sobre 4, correto? Então, vamos, colocar esta fórmula aqui no lugar da área. Então, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura. Eu preciso decorar esta fórmula? Não, você tem que saber o quê? Que é área da base vezes a altura. Agora, a fórmula da área da base você tem que saber, né? Tem que saber de cor, porque cada um vai ter uma base, então você
tem que saber a fórmula de cada figura que você vai encontrar. Coloquei aqui um exemplo. Então, eu tenho triângulo, então, tudo medindo 4 centímetros. Então, aqui mede 4, 4 e 4. E essa altura aqui mede 10 centímetros de altura. Então, vamos colocar na fórmula. Então, lado ao quadrado é 4 ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 sobre 4 vezes 10, que é a altura. Então, área da base vezes altura. O quadrado é 16. Então, e aqui dá 4. Então, o volume é 4 vezes 10, 40. 40, raiz de 3 centímetros ao cubo. Pirâmide quadrangular regular. Então, agora muda um pouco. Então, vamos observar essa figura aqui. Então, é uma pirâmide, né? Olha lá, lembra do Egito, né? As pirâmides. E essa daqui tem uma base quadrangular, né? Base quadrangular. Então, aqui, a base nós sabemos, né? A área da base nós não temos dúvida, é o quadrado, tá? Poderia ser um triângulo, correto? Poderia ter vários formatos aqui. É a área da base, você vê qual é a base. No caso aqui, o exemplo quadrangular. Agora, aqui para cima, nós sabemos que é triângulo, né? Então, nós sabemos que o volume é a área da base vezes a altura, porém, é diferente desse aqui que nós vimos antes. Veja, que esse, ele segue igualzinho, ó. Ele tem um triângulo aqui com os lados iguais e ele segue na mesma proporção, ó lá, né? É a mesma proporção. Diferente dessa, ó lá, essa eu tenho um quadrado, que poderia ser um triângulo também, sem problema, mas ele não segue a extensão igual, ó lá, ele afina, correto? Ele fecha aqui em cima. Então, esse volume aqui, mesmo que eu coloque a mesma medida desse, são diferentes, correto? Eles são diferentes, esse é todo por igual, e esse aqui não, ele perde volume, correto? Ele perde volume. E quanto que ele perde de volume? Ele perde de volume 1/3. Esse daqui vai ser volume igual a 1/3 da área da base vezes a altura. Então, a base aqui que foi dada é um quadrado, então, área do quadrado, ó lá, lado ao quadrado. Então, vamos lá. Então, o volume é igual a 1/3 do lado ao quadrado vezes a altura. Tenho que decorar essa fórmula? Não, você tem que saber que quando aparecer a palavra para você pirâmide, você vai pegar a área da base, mas vai dividir por 3, ok? É 1/3 da área da base, sempre que for pirâmide. Se for prisma, não, né? O prisma, ele é todo igual, ele não perde. Agora, a pirâmide perde 1/3. Então, vamos ver este exemplo aqui. Então, eu tenho uma pirâmide com base quadrangular de 5 centímetros e tem a altura dessa pirâmide, né? Então, do topo até o centro do quadrado de 5 centímetros. Então, vamos colocar na fórmula. Então, 1/3, a base é 3, então, lado 3 ao quadrado, vezes a altura que é 5. Lembrando que esse lado, quando se trata de volume, fala aresta, ok? Então, aqui poderia ter posto um A de aresta. Aqui eu posso simplificar, 9 dividido por 3 dá 3, 3 vezes 5, 15. 15 centímetros cúbicos. Cilindro. Então, agora aqui nós temos um cilindro. Então, o cilindro eu tenho uma área da base aqui, que é o círculo,
né? Em cima eu também tenho a mesma circunferência, o mesmo círculo, e ele desce todo por igual. Então, é um cilindro, correto? Então, nós sabemos que o volume, ele é a área da base vezes a altura. Então, aqui só uma diferença, como no cubo nós falamos aresta, aqui no cilindro, a altura, nós falamos geratriz. Então, se caso você achar geratriz, você já sabe que está falando de um cilindro. Então, aqui, qual que é a área da base do cilindro, que é o círculo, né? Então, nós sabemos que a área da base é πr ao quadrado, a área do círculo. Então, vamos colocar aqui, πr ao quadrado, vezes a altura. Quem é a altura? Ou eu ponho H ou eu ponho G. É a mesma coisa, tanto faz. O que importa é que você saiba, mas se caso for um problema por escrito e falar geratriz, você já sabe que está falando de cilindro e que essa é a altura. Então, vamos colocar uns valores aqui para fazer um exemplo. Então, nós temos π, o raio é 2 ao quadrado, vezes 7. 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 7, 28 π centímetros ao cubo. O cone. Bom, o cone, nós conhecemos bem, né? Aquele chapéu de aniversário, às vezes vem amendoim dentro, né? É uma figura bem assim popular. Então, aqui está o cone. Bom, ele tem um círculo aqui embaixo, né? Uma circunferência. Então, nós já sabemos que a base é πr ao quadrado. Porém, olha lá, o que acontece? Diferente do cilindro. O cilindro, ele é todo por igual. É o caso da pirâmide. A pirâmide e o prisma. O prisma é todo por igual. A pirâmide, a parte de cima não repete a parte de baixo. Então, ela perde 1/3. Então, aqui no cone é a mesma coisa, né? Porque se fosse redondo aqui em cima, seria o cilindro, que seria todo por igual. Mas não é, ele fecha e ele perde 1/3, igual à pirâmide. Então, aqui o volume fica 1/3 da área da base vezes a altura. Então, nós temos que lembrar isso, que sempre que você tiver somente a base e fechar como pirâmide ou como cone, é 1/3. Isso você tem que lembrar, tem que saber. Então, área da base do círculo, πr ao quadrado, vezes a altura do seu cone. Então, vamos dar uns valores aqui para fazer um exemplo. Então, vamos colocar raio 3 centímetros e altura 10. Então, vamos lá. Então, aqui ficamos com 1/3, π, raio ao quadrado, 3 ao quadrado, vezes 10. Então, o volume é igual, aqui perde 1, né? Então, fica 1, então 3 vezes 10, 30. 30 π centímetros ao cubo. Esses exercícios são para você. Correção na próxima aula. Obrigada!